Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Dalton, sou professor de História e hoje vamos falar de uma das maiores pandemias que a humanidade já viu, a gripe espanhola. Então fica aí que hoje eu tenho uma história para contar. Antes de mais nada, inscreva-se se ainda não é inscrito, deixe seu like, ative o sininho, porque toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal. A gripe espanhola, pandemia que atingiu o mundo em 1918, deixou pelo menos 50 milhões de mortos. Alguns pesquisadores apontam que esse número pode ser bem maior, chegando na casa dos 100 milhões. O nome nos leva a cometer o erro comum, achar que a gripe espanhola surgiu na Espanha, mas não. A sua provável origem foi nos Estados Unidos. O vírus é o velho conhecido H1N1, porém indícios apontam que ele sofreu mutação em uma fazenda de criação de porcos no Kansas, infectou soldados estadunidenses que estavam indo para a Primeira Guerra Mundial na Europa. La Grande Guerre et ses 10 à 12 millions de morts écrase de tout son poids la pandémie de grippe dite espagnole, qui en aurait pourtant causé 4 à 8 fois plus. Chegando na Europa, esses soldados foram enviados para as trincheiras, locais sujos e apertados, o que acelerou e muito o contágio dessa doença. Vários países, incluindo os Estados Unidos, censuravam as notícias da pandemia. Eles acreditavam que isso poderia abater o ânimo da população e das tropas que estavam em combate. A Espanha, porém, não estava participando diretamente da guerra. E a imprensa desse país começou a divulgar um número exorbitante de infectados e de mortos. Graças a essas notícias, as pessoas começaram a ligar a doença com a Espanha. E é daí que vem o nome, gripe espanhola. A gripe evoluía rapidamente para uma pneumonia, com sangramentos no ouvido e no nariz e com muita falta de ar. Relatos da época apontam que as pessoas caíam na cama de manhã e à tarde elas já estavam mortas. As principais vítimas não foram crianças e idosos, como é comum na H1N1, mas sim jovens adultos. Ao voltar para 1918, ficamos sabendo que a gripe impactou profundamente o planeta. Ela surgiu bem no final da Primeira Guerra Mundial. Soldados que voltavam para casa da batalha ajudaram a espalhar o vírus pelo mundo. Era aconselhado que as pessoas evitassem aglomerações e até mesmo saíssem de casa. Se popularizou o uso de máscaras e alguns estados nos Estados Unidos tornaram esse uso obrigatório. Foi aí que em São Francisco surgiu a Liga Anti-Máscara. Os integrantes defendiam que a obrigatoriedade do uso feria a sua liberdade. E existiam também aqueles que não gostavam de utilizar a máscara. O grupo chegou a reunir 2.000 pessoas. So anyone harassing me to wear a mask, you guys are violating federal law. E o Brasil ficou de fora da pandemia? Infelizmente não. A doença chegou muito provavelmente em setembro de 1918, através dos tripulantes do navio inglês Demerara. As autoridades trataram a doença inicialmente com descaso e demoraram muito para agir. Estima-se que, de outubro a dezembro de 1918, 35 mil pessoas morreram no Brasil, sendo que 14 mil somente no Rio de Janeiro, que era a capital da época. Os jornais traziam as mais mirabolantes receitas para tratar a doença. A que ficou mais famosa foi o uso do sal do quinino, que era utilizado no tratamento contra a malária e foi distribuído para a população sem ter, contudo, uma eficácia comprovada. Outro remédio da época era uma mistura de cachaça, limão e mel. Isso parece familiar para você? Pois é, muitos apontam que essa é a origem da caipirinha. No auge da pandemia, os corpos se acumulavam nas ruas por vários dias. Existia-se uma dificuldade muito grande de encontrar pessoas dispostas a enterrar esses corpos, e muitos foram colocados em valas comuns. Teatros, estádios de futebol, restaurantes
estavam completamente vazios. Uma das mortes mais emblemáticas desse período foi a de Rodrigues Alves. Ele foi presidente do país entre 1902 e 1906 e tinha sido eleito para um novo mandato em 1918. Porém, ele contraiu gripe espanhola e morreu antes de tomar posse. Na Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro, o número de mortes era tão grande que criou-se um boato de que enfermeiros davam um chá contendo veneno para os pacientes para que a morte fosse acelerada e isso pudesse fazer com que os leitos fossem desocupados. Esse veneno foi conhecido como chá da meia-noite. Essa história ficou tão popular entre as pessoas da época que no ano seguinte virou uma alegoria do carnaval carioca. Carlos Chagas foi nomeado para liderar o combate à doença e em 1919 os casos já eram raros e a vida pôde lentamente voltar à normalidade. Em uma entrevista recente, John Barry, um dos maiores historiadores sobre o tema, autor do livro A Grande Gripe, falou que a gripe espanhola deixa duas lições para serem aplicadas nos dias de hoje: distanciamento social e falar a verdade. E completa: alguns países aprenderam, outros não. Galera, então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de colocar aqui embaixo os comentários e sugerir também novos temas. Me siga também nas redes sociais, Twitter e Instagram, eu coloco todas as novidades do canal. Eu vou ficando por aqui, até semana que vem, valeu galera!